de volta e já recebendo aqui no nosso encontro Nick Vujicic. Prazer recebê-lo. Esse australiano que veio agora de Los Angeles, acabou de chegar do aeroporto e veio se encontrar aqui com a gente. Nós vamos contar com a tradução do Ricardo Amorim e da Regina Silveira para que a nossa conversa fique mais tranquila e que todo mundo, você aí do outro lado da telinha, vocês, todos nós, possamos entender tudo que ele tem para dizer, porque aos 34 anos ele viaja pelo mundo e todo mundo quer saber o que ele tem para falar sobre autoconfiança, sobre superação de limites, sobre bullying. Primeiro vou mostrar para você um pouquinho do que ele é capaz de fazer e que talvez você nem imagine. A narração é do André Corvelo, meu parceiro. Vamos ver. Não tá fácil para ninguém, né? E se tá puxado para você, espere só alguns segundos. Repense. Pense na vida desse cara. Ele que é o cara do momento. O australiano Nick não tem nem os braços e nem as pernas. Nasceu assim por causa de uma síndrome rara. Se ele trabalha? Muito. E não é ali na esquina, não. Viaja o mundo dando palestras para milhares de pessoas. Casado, 2 filhos pequenos e muitos obstáculos vencidos. I love you. Uma piscina não intimida. E o mar? Também não. Conquistou uma independência invejável. Esse cara não para de surpreender. Se lhe faltam os braços, sobram abraços. Agora a gente vai poder começar a ouvir o que o Nick tem para dizer. Nem sempre foi fácil, né? Não foi sempre que ele conseguiu enxergar tudo que ele podia fazer. Nick, eu gostaria de saber de você, em que momento você percebeu que você era diferente e que isso te incomodou? Quando eu fui para a escola, eu vi que todas as outras pessoas tinham mais do que eu. E eu perguntei aos meus pais, e eles disseram, não se preocupe sobre a sua situação, você é bonito do jeito que você é. E isso foi mais ou menos com 5 ou 6 anos. E nessa época era difícil eu acreditar que eu tinha alguma coisa boa em termos de perspectivas. E eu não queria ser diferente, eu queria me encaixar. E era difícil, especialmente com bullying no colégio. E eu vou perguntar para o Dr. Fernando explicar só para as pessoas entenderem, porque você nasceu com tetraamelia. Doutor Fernando, o que é a tetraamelia? A tetraamelia é uma doença congênita rara, de origem genética. Existe um gene relacionado, no qual, durante todo o desenvolvimento do bebê na porção intrauterina, os membros não são formados de forma adequada. Então, membros superiores, os braços e as pernas. Outras alterações do corpo físico também podem acontecer. E é extremamente raro. Você falou dos seus pais, Nick. Você é um homem hoje independente, mas eu acredito que desde muito pequeno eles tenham cobrado de você essa independência. Qual o papel deles no que você hoje atingiu? Sabe, meus pais são tão lindos. Eles sempre me incentivaram. E eu me perguntava se era genético ou não, mas a gente não sabia de ninguém na nossa família com qualquer problema parecido com esse. E meus pais sempre disseram, Nick, faz o seu melhor e confie em Deus e no resto. Você não sabe o que você vai conseguir a menos que você tente. E há muitas pessoas na vida que nunca experimentam, nunca tentam, porque têm medo. Têm medo de falhar, têm medo de serem rejeitados. E o medo vai te segurar, vai te deixar para trás na vida. E eu quero que todos saibam que a coragem é muito importante na sua vida. E os meus pais sempre me disseram, você tem que aceitar o que você não pode mudar, mas tente mudar aquilo que você pode. Faça o seu melhor. Eu sempre tive esse otimismo. Mas ainda assim foi difícil entre os 8 e 12 anos de idade, porque ainda assim eu me perguntava, por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? A gente pode ter dinheiro, a gente pode ser pobre, a gente pode estar doente, podemos estar saudáveis. Mas se não temos objetivo, então a gente sente que está indo sem força, a gente não tem força para andar. A gente parece que não tem validade. A gente não valida a própria existência. E agora eu sei, como homem, jovem, que todos fomos criados e que mesmo quando não temos um milagre, ainda assim podemos ser um milagre para ajudar outras pessoas. E em que momento você percebeu qual era o seu propósito? Ou seja, qual era a sua missão? O que faria de você realmente diferente ou faria diferença para os outros?
Eu não sou religioso porque meus pais eram religiosos. Eu realmente precisava de buscar as respostas às grandes perguntas. Aos 15, eu tomei uma decisão. Sim, Deus, entre na minha vida. Eu não sei que planos o Senhor tem para mim, mas basicamente eu não sabia se eu deveria ir para a escola, para a faculdade, se eu iria ter um trabalho. E eu fui para a faculdade, eu fiz contabilidade e planejamento financeiro, mas acho que o objetivo mais interessante foi ajudar outras pessoas. E foi a faxineira do meu colégio, foi a primeira pessoa que me disse, Nick, você vai ser um palestrante. E eu disse, você está maluca, eu não tenho nada para compartilhar. E ele disse, sim, você vai compartilhar sua história. E me colocou na frente de alguns estudantes e algumas garotas começaram a chorar e disseram, obrigado, obrigado, obrigado. Nunca ninguém me disse que me amava, nunca me disse que eu sou bonita do jeito que eu sou. E é por isso que eu estou aqui no Brasil, para incentivar a todos que nós somos bonitos do jeito que somos, que há um objetivo e a nunca desistir. Foi interessante que você falou da adolescência, que é um período muito difícil, a partir dos 12 anos. Naquela época, do que você tinha medo? E que muitos jovens certamente vão se identificar com os seus medos, que são os deles também. Sabe, eu nunca achei que eu teria condições de me encaixar na sociedade, né? Vocês viram os vídeos e as fotos da minha família. Eu nunca achei que eu casaria. Eu pensei, mesmo se eu casar, eu não posso nem pegar na mão da minha mulher. Mesmo que eu tenha filhos, eu não posso abraçá-los, não posso pegá-los no colo quando estiverem chorando. Mas eu quero que todos saibam que mesmo dos seus pedaços quebradinhos, coisas bonitas podem vir. Eu não preciso pegar na palma da minha mão, eu só preciso segurar o coração dela. E quando as minhas crianças choram, eu não posso colocar o meu braço em volta deles, mas eles podem me abraçar, eles. Eu quero que todos saibam que os sonhos se realizam. Encare um dia de cada vez. Você está ao lado do Felipe. Felipe vai ser pai pela segunda vez. E eu acho que a chegada de um filho é muito transformadora, né, Felipe? Parabéns. É muito transformador quando chega. A gente realmente se sente muito mais poderoso quando chega um filho. Ele falou do sentido da vida, né? Que eu acho que quando o filho vem, a gente entende bastante da dependência de um filho, do amor que você precisa dar para receber. Então, eu acho que é uma virtude. Parabéns. Ele falou uma frase, o Nick diz uma frase no livro que é muito interessante, que ele diz o seguinte, eu não sei, eu tenho que ser o melhor pai do mundo, porque se eu não puder abraçá-los, eles têm que querer me abraçar. Então, na verdade, é sempre a gente pensando em dar. E são lindas as suas imagens com seus filhos e a família que vocês construíram e como as pessoas às vezes acham que é tão impossível e aí nem tentam, né? Obrigado. Eu sou muito grato de que, às vezes, em nossas vidas, mesmo quando a gente não acredita na gente, podemos acreditar em outras pessoas e elas acreditam em nós. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguns bons amigos do seu lado, um ou dois, para te dizer, não se preocupe, continue. Sabe, muitas pessoas acham que eles não têm valor porque não têm oportunidade, ou porque não querem falhar. Mas ninguém é perfeito. Essa é a primeira coisa que eu quero que todos saibam. Ninguém é perfeito. Se eu nunca falhei na minha vida, eu nunca aprendo o que aprendi. Então, falhar é parte do crescimento. Isso vale para pessoas e vale para nações também. Nós precisamos progredir, aprender do passado, ser otimistas para saber que o futuro tem coisas boas. E apenas saber que o seu valor não é determinado por quem te reconhece ou que tipo de instrução secular você teve ou quanto dinheiro você tem. Dinheiro, drogas, sexo, álcool, pornografia. Se você colocar a sua felicidade em coisas temporárias, sua felicidade será temporária. Precisamos descobrir a verdade sobre o nosso objetivo e o nosso valor. Você falou dos e o nosso meninos, destino. eu fiquei com uma dúvida. Criança faz muita pergunta. Eles, em algum momento, já fizeram alguma pergunta em relação a... Você está conseguindo me ouvir? Tá? Em algum momento, eles fizeram alguma pergunta sobre o fato de você não ter os braços ou as pernas, ou isso entrou tão natural na vida deles que eles nunca fizeram uma questão sobre isso? Seus filhos. O meu mais velho só tem 3 anos e meio. E foi interessante. Ele olhou para mim um dia e disse assim, que a gente ia entrar no carro, e ele disse, o papai não tem mãos, então o papai não pode dirigir.
Mas Kiyoshi sabe a direita e a esquerda, então Kiyoshi pode dirigir. Foi tão legal. E eu os amo tanto. Eu saí de casa ontem e vou voltar daqui a 6 dias. Mas eu também quero que todos saibam que quando você tem uma visão na sua vida, a minha maior inspiração é a minha mulher, a minha família. Eu também sou inspirado por Leonardo e a mulher dele, a família dele, por me trazerem aqui com os recursos deles para o Brasil, numa época como esta, porque há muitas pessoas no Brasil que estão achando que talvez não haja esperança. Como é que a gente vai passar essa fase? Ou sentindo que não há um futuro bom à frente. Por isso, eu estou feliz de estar aqui com eles para plantar essa semente, para saber que, olha, sim, sonhos se realizam. Continuem, façam o seu melhor.